Olá pessoal, bem-vindo ao canal Hospitais Mortais, Doenças e Contaminações. Eu sou a Priscila, sou jornalista, sou vítima também de infecções hospitalares. Como disse meu pai, eu sou duplamente aqui nesse canal, eu faço um trabalho duplo, jornalístico e narrativo. Eu conto minhas histórias também e busco mais histórias, escrevo sua história pra gente, tá? Então, como eu sempre contextualizo, eu perdi meu pai com mais de 8 infecções hospitalares, num hospital considerado tradicional em São Paulo, particular. Fui levá-lo para fazer uma biópsia e ele teve várias infecções hospitalares lá, com algumas delas com os fungos mais perigosos do mundo, segundo a lista da OMS. E meu pai morreu, não conseguiu fazer tratamento nenhum, nada. Desde então estou em guerra com esse hospital, Hospital Oswaldo Cruz, em Vergueiro. Estou em guerra com esse hospital, isso aí pro resto da vida. Estão me perseguindo, entrando com liminares. É assim, é um hospital que demonstra que não tem postura nenhuma. Ele não é capaz de respeitar o consumidor que não gostou do serviço que ele fez. Então, assim, lembrando que infecção hospitalar é crime, responsabilidade objetiva do hospital. Você pode entrar com processo contra ele, mas você nem precisa muito, é só pegar os exames, culturas, prontuário, que comprovem que o seu parente teve infecções, teve bactérias que ele não tinha antes, teve lá, depois de 72 horas, tá? Estando lá. Então, 48 horas, 72 horas, tá? Isso segundo os protocolos da Anvisa. Então, você vai vendo que os hospitais não seguem uma série de protocolos da Anvisa. Uma delas é que eles seguram pessoas com idade, com morbidade, muito tempo no hospital. Não pode, tá? A Anvisa, o protocolo da Anvisa já orienta que não pode segurar. E eu vi isso em vários hospitais, inclusive nesse. Então, como vive a vítima? Uma pessoa que perde um pai com várias infecções hospitalares, sendo que é um efeito adverso, podia ter sido evitado, né? Meu pai não morreu da doença dele, de base, tá? Ele morreu de choque séptico. Sepse é a sepse mais avançada, que vai dar no choque séptico. E a sepse, lembrando que a sepse é causada por infecções, por bactérias hospitalares, como ele estava no hospital, óbvio. Ele nunca saiu do hospital, ele ficou no hospital 3 meses. Ele pegou lá, né? É simples. Então, como é? Revoltante. Revoltante. Não posso nem ver o hospital, tá? Esse hospital é um inimigo. Eu não quero ver profissionais desse hospital, não quero saber. Quando alguém fala desse hospital, eu falo o que eu ouvi lá. As pessoas ficam horrorizadas. Mas eu falo, eu divulgo, porque é importante a gente divulgar. E faço terapia. Óbvio, você fica com o teu emocional abalado, né? Você fica 3 meses tentando salvar seu pai, leva seu pai para fazer um tratamento, não consegue. Ele pega um monte de porcarias no hospital, morre. E você vive tudo isso. Óbvio que você vai ficar com danos emocionais e psicológicos. O hospital deveria me pagar, inclusive, meu tratamento dentário, porque eu quebrei meus dentes, e meu tratamento psicológico, tá? Porque você fica com o teu emocional acabado. Para você voltar a viver, você tem que encontrar maneiras, E fazer uma terapia, fazer arte marcial. Eu faço arte marcial, tô até com a minha mão assim. Eu faço arte marcial me ajuda muito. Tem sido a arte da sobrevivência, a arte da guerra. Inclusive, para enfrentar esse hospital aí, já tenho vários depoimentos desse hospital, tá? Vários depoimentos envolvendo infecção hospitalar e erro médico. Então, é difícil nesse país. Você tem que viver. E você tem que traçar um plano, Então, assim, meu plano é falar o que houve com esse hospital até o resto da minha vida. Mesmo eles tentando me censurar e usando o poder judiciário para isso. E o dinheiro que eles têm, que eles deveriam usar para outras coisas, inclusive para melhorar o grupo dele, a gestão deles, e melhorar o problema de gestão de infecção hospitalar que eles têm lá, tá? Porque uma pessoa que leva um pai, ele pega 8 infecções hospitalares, isso demonstra que o hospital não é bom, Então, em vez deles pagarem advogados, eles deveriam cuidar da gestão deles melhor, dos profissionais, profissionalizar essas pessoas. Lembrando que infecção hospitalar está intimamente ligada com falta de higiene do hospital, higiene adequada do hospital, formação dos profissionais, falta de higiene, nos catéteres, esterilização correta dos instrumentos, porque a infecção hospitalar ela é causada principalmente pelos instrumentos
invasivos, sonda e catéteres. Então, eles têm que ser trocados na hora certa, não podem ser velhos, tem que ser bem esterilizados e tudo isso. E se você, uma pessoa, tem tantas infecções hospitalares, tem alguma coisa errada com o serviço de infecções hospitalares deles, com a fiscalização do hospital, com tudo, é um grupo, com a gestão do hospital, Lá não tinha nem quarto de isolamento, que é gravíssimo numa UTI, tá? Então, isso é prontuário da Anvisa. Tem que ter quarto de isolamento na UTI, por causa dos casos de fungos. O paciente infectado por fungos, ele tem que ser separado dos demais. E não tinha lá, tá? Eu pedi para pôr meu pai num quarto de isolamento, eles se negaram, tá? Falaram que não tinha. Então, como vive? Como vive o parente? O parente fica mal. Você não vai conseguir melhorar teu emocional nunca. Porque você acompanhou, tudo que seu pai passou, o sofrimento dele. Ele morreu em sofrimento, sem respirar. O rim dele pifou, Falta de informação, a falta de informação que eu tive lá. Eles não me informavam nada. Davam informações sem critérios, sem fundamentos. O relacionamento com a família era o pior possível. Então, você vai vendo, eu tentei tirar meu pai de lá, não consegui, tá? Tentei desesperadamente tirar meu pai, mas eu não consegui. Então, você vai vendo uma série de fatores que colaboram para você entender por que esse hospital tem tantas infecções hospitalares, causou tantas infecções hospitalares do seu pai, tá? É um conjunto de coisas, de elementos. E eles tentando te censurar também é um outro elemento que faz parte disso, Então, como a vítima fica? Meu pai morreu há 6 meses, foi em janeiro. Você não vai conseguir esquecer nunca. A terapia é pro resto da vida. A arte marcial é pro resto da vida. Eu agora torci meu dedo na arte marcial, que é o que está me ajudando bastante a trabalhar, o luto, a falta do meu pai e a lidar com a raiva que eu tenho desse hospital. A arte marcial me ajuda bastante, porque eu não posso nem ver pessoas desse hospital. Eu vou para qualquer hospital, menos para esse, Oswaldo Cruz. Nem morta, eu vou nesse hospital, tá? Vou deixar registrado isso. Nem morta eu vou para esse hospital. É um hospital assim. Os profissionais também não querem nem saber. Nem da assessoria de imprensa, tá? É um hospital persona não grata, Porque você, claro, você perde total confiança no hospital assim. Ele é ruim. Ruim, tudo, Fora, o que eu passei lá, que foi verdadeiro terror. Assim, não desejo pro meu pior inimigo. Foi um filme de terror o que eu passei nesse hospital durante 3 meses, tá? Que culminou com a morte do meu pai, tá? Foi a pior experiência que eu tive na minha vida, em 52 anos. Eu já estive em outros hospitais, mas esse foi o pior que eu estive, tá? Então, você vai tentando viver, mas você nunca vai aceitar que o seu pai não precisava ter morrido, podia ter vivido muito mais, e que o organismo dele foi detonado por infecções hospitalares. Nada foi a favor dele, foi tudo contra, tá? Você entende que o hospital não salvou, o hospital fez ao contrário, prejudicou mais a saúde dele, porque causou infecções hospitalares. É simples assim, é responsabilidade objetiva, A jurisprudência considera responsabilidade objetiva. Infecção hospitalar é responsabilidade do hospital. É objetivo. Você tem os exames que comprovam, tudo. Então, eles são responsáveis em não oferecer um ambiente adequado, Porque a infecção hospitalar está ligada à sujeira, à falta de higiene, como a gente já viu aqui, Dr. Bactéria e outros profissionais falando, tá? E aí você vai vendo que a questão infecção hospitalar está junto com as estatísticas de erros médicos, erros da saúde. E a Organização Mundial da Saúde diz que a cada 1 minuto, 6 a 5 pessoas morrem de erro médico. Isso inclui infecção hospitalar. O que morre de gente de infecção hospitalar, vocês não têm ideia. É um número grande. E é mais grave. Os hospitais não declaram suas estatísticas. Não são transparentes para falar da infecção hospitalar. No hospital eles não declaram. Então você não sabe. Quando você vai para o hospital, você não sabe
Você tem uma ideia fictícia de quantas infecções hospitalares eles tiveram. Eles não vão declarar. E você não tem uma Anvisa, um governo que fiscalize isso com seriedade. Então é muito sério. Quando você vive isso na tua pele, você entende que é muito sério isso. E você vê que não existe seriedade no país com relação à infecção hospitalar. E já é tudo muito complicado para você processar um hospital, né? Porque é caríssimo, você tem que pagar perícia. E aí o hospital ganha com isso, né? Porque ele vai ficando impune. Ele fica impune, você não sabe, né? Quantos erros ele cometeu, quantas infecções. Você vai às cegas no hospital. É muito grave. Se vocês pensem bem como é grave, né? A questão da saúde no país, tanto privada quanto pública. Eu tô falando de um hospital privado. Imaginem num público. Imaginem num público como é que é a situação da infecção hospitalar. E, segundo pesquisas da Unifesp, nós teremos um surto, segundo uma matéria que saiu na CNN, nós teremos um surto de fungos nos hospitais, tá? Já tivemos aí no hospital de Recife, o Candida auris, tá? Nós vamos ter, porque a gente vive num país que não se preocupa com a saúde das pessoas. E a gente vive num país em que você tem uma classe médica que alimenta a infecção hospitalar e a desinformação sobre ela, porque eles estão envolvidos, né? Infecção hospitalar, gente, é falta de higiene, é falta do médico lavar a mão adequadamente, falta de um técnico de enfermagem lavar a mão, lavar catéter, esterilizar catéter de sondas. É erro humano. É humano, né? Tem revoltante, claro, você saber que o teu pai ou teu parente não era para ter morrido, morreu, porque pessoas não tiveram cuidado, porque não existe uma boa gestão no hospital, não existe uma preocupação no nosso país com a infecção hospitalar, e pior, eles acusam a vítima não é vítima. A vítima não tem culpa nenhuma. É o hospital e os agentes da saúde que estão lá, que são responsáveis, né? Então, eu acho que é interessante vocês pensarem sobre isso. Não se fala seriamente de infecção hospitalar nesse país, tá? Não se fala. Porque a gente tem cartéis de hospitais aqui que se beneficiam com isso. E a classe médica também, tá? Então, assim, é revoltante você estudar infecção hospitalar e entender isso. Tá? Mandem suas histórias para mim, tá? Vamos falar sobre isso, porque isso é importante. Eu e você corremos o risco de morrer de infecção hospitalar, vocês podem ter certeza, porque a tendência é aumentar, tá? Porque os hospitais pensam só em ganhar dinheiro, os privados, né? Eles querem saber de ganhar dinheiro. E aí, eu li uma pesquisa que fala sobre os idosos. Os idosos, a maioria dos idosos acabam morrendo por falta de atendimento correto. São os que mais sofrem com a infecção hospitalar, são os idosos. Terceira idade, criança, tá? Porque eles têm um organismo frágil. E aí, se você está num hospital que não se preocupa com a limpeza, que tem um serviço de infecção hospitalar para inglês ver, que não funciona, não tem seriedade, não tem fiscalização, óbvio. As maiores vítimas serão os idosos e as crianças, tá? Então é importante você saber que você vive num país assim. E de um hospital que te persegue quando você fala que você teve problema de infecções hospitalares nele. Mas a gente vai continuar falando, tá? Até, gente. Tchau, tchau.